Começo a esse vídeo te fazendo uma pergunta. Pedrinho está fazendo um bom trabalho no Vasco? A administração do Pedrinho, na sua opinião, está sendo uma boa administração? Pedrinho tem realmente necessidade de vender a SAF do Vasco para tirar o Vasco dessa profunda crise que já duram mais de 10 anos, mais de 15 anos? Pedrinho está fazendo um bom trabalho? Essa é a pergunta e o tema do vídeo de hoje. E se você está interessado nesse tema, fique conosco no vídeo, porque você vai entender a minha crítica e aonde eu quero chegar com isso. Salve, salve família vascaína, eu sou o Megamente, estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal, que é o segundo vídeo trazendo informações e opiniões sobre o nosso gigante Vasco da Gama. E uma coisa que está me incomodando já faz um tempo é essas pessoas que vêm criticando o Pedrinho, né, como administrador do Vasco, falando coisas absurdas sobre o mesmo que não fazem sentido nenhum, e eu quero que você me dê a sua opinião sincera a respeito desse assunto. Será que o Pedrinho é isso tudo mesmo? É esse vilão mesmo que estão tentando pintá-lo como um, que quando o Pedrinho era comentarista, ele falava que era fácil resolver esse problema e aquele, e no Vasco ele não resolve? Será que é isso mesmo? Então fique no vídeo que você vai entender, né? Tudo isso que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar com isso. E antes disso, eu já peço a você que deixe o like, que se inscreva no canal e que ative o sininho das notificações e que principalmente comentem sobre esse assunto que eu venho trazendo aqui. Sabe por que que eu tô falando isso? Eu vou direto ao ponto, porque eu não sou de ficar dando muito mimimi. Sabem por que que eu tô dizendo isso? E sabe aonde eu tô querendo chegar com isso? Eu estou vendo muitos influenciadores que se dizem Vasco da Gama, que para mim nem Vasco da Gama são, né? Criticando a administração do Pedrinho. O Pedrinho, para você que não sabe, pegou o Vasco de troçado, afundado em dívidas, enterrado na lama e no mar das dívidas. E conseguiu tirar o Vasco desse mar e agora já consegue respirar sem a ajuda de aparelhos, né? E se você está achando que o Pedrinho faz um mau trabalho no Vasco, faz um mau serviço no Vasco e uma má administração, por que que na próxima eleição você não vai lá e se candidata a presidente do Vasco? Porque quando o Pedrinho ganhou, todos se afastaram. Zé Colmeia, que dizia que era Vasco, se afastou. Edmundo, que dizia que era Vasco, se afastou. E agora que vem eleições, né, para mais uma presidência do Vasco, todos eles estão tentando se reaproximar de novo, inclusive eleve esse ano. Eu quero dizer uma coisa para você. Para mim, eu não sei sua opinião, se ela for diferente da minha, comente aqui, por favor, que o Pedrinho, depois do doutor Antônio Soares Calçada, se você não sabe, pesquisa quem é esse cara, e se querem saber mais sobre esse cara, comentem aqui no vídeo, que eu faço um vídeo específico para você entender quem era Antônio Soares Calçada no Vasco da Gama, e você vai entender aonde eu quero chegar com isso. O melhor presidente do Vasco foi Antônio Soares Calçada, que um dia teve que se render a Eurico Miranda e colocá-lo como diretor de futebol para ajudar o Vasco a chegar aonde chegou, em tudo que ganhou, que foi a maior besteira que ele fez, na minha opinião, que se ele tivesse levado o Vasco só da forma que ele achava melhor, o Vasco não estaria enterrado em dívidas até hoje, mas o assunto do vídeo não é Eurico Miranda, é Pedrinho. Você, que é influenciador do Vasco, eu não vou falar seu nome, nem sei qual é o seu nome, nem quero saber, você para mim não é Vasco, porque você falar que o Pedrinho não está fazendo uma boa administração, você só pode ter alguma coisa particular contra o cara, porque você não tem coragem de falar que ele colocou os bens particulares dele nessa recuperação fiscal como garantia de recuperação fiscal. É que ele está gastando mais dinheiro para ver se consegue algum êxito no projeto esportivo do Vasco, e daqui para frente vamos ver como é que fica, se eu conseguir vender a SAF, está tudo resolvido. Não, meu irmão, olha só, o cara está fazendo o que muitos de vocês não tiveram coragem de fazer, o que muitos que entraram depois dele, como o seu Jorge Salgado, seu Carlos Amadeu, esse e outros aí, um monte, eu levo esse ano, todos eles não fizeram, que é reestruturar o Vasco, né, definitivamente, para que o Vasco não seja mais essa chacota que o Vasco é há mais de 10 anos, o Vasco é chacota.
chacota na mão de jornalista, chacota na mão de emissora, chacota na mão de rivais torcedores. O Vasco é isso, chacota. E o Pedrinho está fazendo o que vocês não fizeram. Tanto que ele diz: ser vascaíno é plantar uma árvore para que outro fique na sombra dessa árvore que eu plantei, não eu mesmo. Se for, ele falou naquele dia, se ele for o mal do Vasco, se o cara provasse que ele era o mal do Vasco, ele sairia do Vasco naquele momento, ninguém conseguiu provar. Pô, querer criticar o cara, falar que o cara só entrou em recuperação fiscal, não foi para ajudar o Vasco, foi para ajudar a gestão dele, você é o ignorante, o idiota, que vascaíno tu não é. Não é. Por isso que eu volto a repetir e te pedir esse favor. Se é novo no canal, concorda comigo ou discorda, comenta aqui. E se concorda, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, principalmente se você está gostando desse assunto, se você tem a mesma opinião que eu, deixa seu comentário aqui, que isso é muito importante para o nosso vídeo, porque falar que o Pedrinho é um mal para o Vasco, quem é o bem para o Vasco? Onde o Vasco estaria se não fosse nas mãos do Pedrinho? Cadê? O Vasco saiu da dívida de 1,2 bilhão e devendo agora 800 milhões, com tudo em dia, salário em dia, né? Direito de imagem em dia. E se, não sei se você sabe, mas jogador de futebol só joga se o salário estiver em dia. E não é só o jogador de futebol, não. Todos os trabalhadores só trabalham se o seu salário estiver em dia. Quem vai trabalhar satisfeito, com emoção, com gratidão, sem salário em dia? O jogador de futebol não é diferente, só que ele ganha um pouco mais. Então não vem falar isso, não, pô. Não vem falar isso, não. Foram várias gestões aí anteriores da do Pedrinho que não pagava o salário em dia, que o time caiu, que o time jogava para não cair. Hoje o Vasco está tendo esse resultado aí mais ou menos bem nas 3 competições que o Vasco disputa, e você vem falar mal do Pedrinho. Esses caras são os maiores sanguessugas do Vasco. E sabe por quê? Que eu vou te explicar agora. Porque para quem cria conteúdo, o Vasco na pior e o Vasco na merda é muito melhor para quem cria conteúdo, porque enganja muito melhor. Porque ninguém quer ver o Vasco bem, quer ver o Vasco mal para enganjar. Há suspeitas de gente que fala por aí que o Eurico Miranda que fez o Vasco cair para depois ele se reeleger presidente do Vasco. Que eu chego a acreditar nessa conspiração. Não sei se é verdade, não busquei saber, mas essa conspiração existe lá atrás, quando ele foi presidente, que caiu com o Vasco, dizendo que se o Vasco caísse, ele ia morar na Sibéria. Deu até pena dele quando ele entrou na coletiva de imprensa, ia escolhendo cadeira para sentar, porque tinha falado aquilo, não tinha como ir para a Sibéria, porra nenhuma, que lá é um frio danado. Então, meu irmão, se você é vascaíno de verdade, você há de concordar comigo. Você há de concordar comigo. Acredito que a sua opinião seja idêntica à minha, porque não é possível, meu irmão. Pegar um cara que pegou o Vasco afundado no mar de dívida, na lama, e tirou o Vasco de lá, e agora o Vasco consegue respirar sem aparelhos, consegue estar sendo novamente respeitado. As equipes agora têm medo de jogar com o Vasco em São Januário, porque o Vasco sempre foi perigoso em São Januário, igual outras equipes também são perigosas, né, nos seus estádios, que tem chance de ganhar e tal nos seus estádios, o Vasco tem. Então, se você concorda comigo, cara, não esquece não, me ajuda nesse momento. Deixa o like aqui para mostrar que você concorda comigo, comenta aqui para mostrar que você tem a mesma indignação com esses caras que vivem da tragédia do Vasco. Para eles, o Vasco em tragédia é muito melhor, sabe por quê? Porque eles ganham mais seguidores, que eles ganham mais inscritos, que eles ganham mais visualizações e mais engajamento, que o Vasco tá na merda, que faz uma live aí, ó. Por exemplo, naquele jogo do Vasco que perdeu de 6-1 pro Flamengo, eu tava fazendo uma live, a live tinha 8 pessoas, enquanto o Vasco tava ganhando de 1-0 do Flamengo com o gol do VEC. Depois que o Flamengo meteu 6-1, veio 780 pessoas na live. Então, para quem faz conteúdo igual esses caras, que eu não sou assim, é muito melhor quando o Vasco está no problema. Então, gente, se você concorda comigo, não esquece não, deixa o comentário no vídeo e deixa o likeão aqui no vídeo, mete o dedo no joinha, mete o dedo nesse botão vermelho aqui, está escrito inscreva-se e deixa a sua opinião sincera a respeito da administração do Pedrinho no Vasco. De mais a mais, gente, vou te desejando um ótimo dia e amanhã tem Vasco da Gama de novo, tem Vasco da Gama contra o Paysandu, o Vasco já ganhou de 2-0, vem para a segunda partida de São Januário, uma ótima partida que assistiremos amanhã. Amanhã eu venho trazendo mais notícias sobre bastidores, sobre escalação, sobre treinamento, sobre essa partida. De mais a mais, eu agradeço a todos vocês, desejo para vocês um ótimo dia. Quero que vocês fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.